Ogros Escola de Lutas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Papo de Tatame com as meninas do Jiu-Jitsu e hoje é o dia das aborrecentes ou adolescentes. E eu vou pedir para as meninas se apresentarem um pouquinho, falem o nome de vocês, qual a graduação de faixa que vocês estão e conta também um pouquinho pra gente como que vocês entraram no Jiu-Jitsu, como conheceram essa modalidade. Vai lá, Bia. Meu nome é Beatriz, eu tenho 14 anos, sou faixa branca 3 graus. 3 graus. 3 graus, suspeita ela. E eu também, eu entrei no jiu-jitsu por conta que eu tinha muita ansiedade. Eu ia para o hospital diversas vezes na mesma semana. E daí, como eu conhecia já o sensei por conta da igreja, eu resolvi entrar no jiu-jitsu para melhorar. E melhorou. Que bacana. E você, Poliana, conta um pouquinho sobre você. Meu nome é Poliana, eu tenho 17 anos, sou faixa azul. Eu comecei no jiu-jitsu porque eu ficava numa casa da amiga do meu tio bastante, e ela tinha alguns filhos lá. E a gente ficava bastante tempo em casa, e aí ela queria arrumar um esporte pra gente fazer, pra gente poder sair, se divertir. Foi aí quando ela levou a gente no jiu-jitsu. Aí eu conheci e não quis mais parar. Que legal. E o que vocês mais gostam no Jiu-Jitsu hoje? Eu acho que as amizades e, assim, o espírito de competição. Eu acho bem... Ela gosta do espírito de competição. Eu gosto da defesa e das amizades também. Porque até, ó, eu fico assim, olhando na rua e eu já fico assim, né? Tipo, se vir um doido, eu consigo. Se vir um doido, eu consigo me defender. Eu fico olhando assim pra trás, porque é bom. Às vezes, hoje em dia, né? Sempre tem que se precaver. Exatamente. Poli, falando no seu espírito de competidora, você já participou de algumas competições, né? O que você achou dessa experiência? Eu participei de duas. Você fica bastante nervoso, assim, na primeira também, quando você cai na realidade mesmo, que você tá lá, que você vai lutar, mas é bem divertido essa oportunidade. Vai ter mais? Vai, mês que vem tem mais. Olha aí, que maravilha. E o que vocês mais acham difícil hoje no jiu-jitsu? Principalmente vocês por serem meninas. Quando a gente fala da parte difícil, é de preconceito, por ser uma modalidade conhecida como um campo masculino. Vocês já tiveram esses problemas de ter sofrido algum tipo de preconceito ou algum comentário desnecessário? Eu já tive, porque as pessoas acham que é só agarração, jiu-jitsu, que se agarra com homem, aí pensa em segundas intenções. Eu acho chato, porque a pessoa ela nem tentou, assim, praticar o esporte, nunca fez uma aula, não sabe o que tá perdendo. Só pensa na malícia mesmo. Eu acho, tipo assim, que hoje em dia todo mundo pensa, que mulher não consegue fazer tal coisa, que mulher não consegue fazer. Que mulher não é forte. Vou lutar com essa daqui só pra treinar. Filha, você vai rolar com a Poliana, você sai acabado. Você sai vendo estrelinha, não dá pra ver nada. Então, tipo assim, o preconceito, às vezes, não adianta de nada. Porque você vai lutar com a pessoa, você vê o quanto que ela é boa, o quanto que ela treinou pra ter o que... não sei falar, gente. Pra ela conseguir fazer aquilo que ela consegue. Então, tipo assim... Ela é muito habilidosa, ela consegue fazer os negócios, Esse nome. Funções. Isso. Ela consegue fazer as coisas certinho e você, tipo, fica assim, louco, porque, que mulher deve ser fraca, sei lá. É isso. E às vezes a pessoa vê que não é isso. Isso é ótimo. Adoro quando pensam que a gente é fraca. Aí chega lá, buf. Meninas, contem um pouquinho como foi a primeira aula de vocês no jiu-jitsu, como vocês foram recebidas, o que vocês acharam, assim, que tiveram o primeiro contato com o jiu-jitsu. Eu comecei, mas eu não comecei nessa academia. Eu comecei em uma academia lá em São Paulo. Nas primeiras aulas, eles me receberam bem, só que aí depois já percebi uma mudança de atitude, de vir mais forte pra machucar mesmo. E quando eu vim pra cá, eu mudei totalmente minha perspectiva. E aqui você é recebido com amor, carinho, as pessoas te tratam super bem. E é isso. A minha primeira aula eu fiquei bem nervosa, porque, tipo assim,
os esportes que eu fazia era o quê? Balé, jazz, coisa tipo assim, ai, menina, garota, boneca. Só Ai, que daí, fofa. eu fui fazer o jiu-jitsu, dar queda nos outros, fazer coisa nos outros, porque, tipo assim, conta da ansiedade. Você não consegue pensar em outra coisa se alguém tá te enforcando. No balé, você tá fazendo um plié ali, você consegue pensar na sua ansiedade, aí, o que será que eu vou fazer, não sei o que será que vai acontecer? Mas já Então, no jiu-jitsu a gente já não tem muito tempo pra não tem muito pensar. tempo pra Tem que pensar, você só tem ser que executar. reação. Então, eu fui muito bem recebida, aprendi vários golpes, o sensei me ensinou várias coisas de começo, aí eu fui aprimorando, né? Foi indo às aulas, foi melhorando. Que maravilha, meninas. E a Bia já tinha falado aqui no início que ela tinha muito problema de ansiedade, né, Bia? Hoje, quais os benefícios você enxerga para sua saúde com o jiu-jitsu? Eu acho que na questão física também, porque a gente, por exemplo, eu tô indo correr. Você vê que a sua perna melhorou porque você tem base, você tem. Até quando você vai correr, tipo, tem as competições lá do colégio, coisas internas. Você vê que você fica boa porque você tem base, você tem força, você tem agilidade. É muito melhor. E também na saúde, né? Minha respiração era horrível. Eu respirava, parecia um pug. Horrível. Mas Como agora. seria um pug respirando, Bia? Ai, respira pra dentro, não sabe respirar direito. Eu respirava que nem um pug, não conseguia respirar, era tudo pra dentro, aí eu corria 5 segundos assim e já começava a cansar. Só que daí, no jiu-jitsu a gente também treina o cardio, né? Porque fica correndo ali, passando guarda, um monte de coisa. Então fica bem melhor a respiração e a questão física. E sobre controle emocional, o que que você achou? Eu achei melhor, porque, que nem eu falei, quando você tá lutando, você não pensa em outra coisa, você só pensa em finalizar a pessoa, em você conseguir, tipo, competição. Você pensa em ganhar ponto, você pensa em ganhar. Só que, às vezes, vem as coisas, tipo, será que eu vou ganhar? Será que eu vou conseguir fazer tal golpe? Será que eu vou conseguir finalizar? Então, é sempre bom pensar positivo, sempre pensar que se você treinou, você vai conseguir. Se você executou bem no treino, se você treinou bastante, você vai conseguir na competição. Bacana. E você, Polly? Na questão física, eu melhorei muito minha disciplina no jiu-jitsu, porque agora eu trabalho, né? Mas antes quando era lá perto da minha casa, eu ia em vários treinos, assim, eu não perdia. Comecei a academia também por conta do jiu-jitsu, por conta das competições, pra ter mais força, porque eu acho que um dos desafios que eu mais tenho é rolar com uma pessoa que tem mais força do que eu. E em questão emocional, eu acho que também por conta de ter ansiedade, assim, eu acho que melhorou bastante. E aí eu não fico mais pensando assim, sabe, o dia inteiro, porque eu fico mais cansada, fico mais relaxada. Porque as maioria das coisas que eu sinto, eu descarto aqui. Fica só aqui. Eu Tá acho que é assim. explicado, Bia, por que que ela fica arrancando o pescoço de vocês, tá vendo Assim, aí, ó? Por quê, ó? tô sabendo Ela tá agora. só descartando os problemas dela no pescoço de Ela fala vocês, assim, tá? gente, um dia horrível, vou descontando esses faixa branca aqui. Meninas, conta um pouquinho como que é a relação de vocês aqui com os professores, com o sensei, com quem vai ministrando a aula de vocês. Como que é a relação? O que que vocês acham da didática? Vocês, por serem adolescentes, né? É um mundo totalmente diferente dos adultos, dos 40 mais, das crianças, né? Dos kids. Então, vocês estão em uma outra fase. Hum, E como que vocês analisam hoje a relação de vocês com os professores? sim. Com o Sensei Tony, por ele ser psicólogo também, ele entende bastante a gente, ele ajuda bastante. Ele dá conselhos, não só como na aula, mas fora também. Ele explica super bem. O método de ensino de vocês também são ótimos, não só pra gente, como pros adultos, pras crianças principalmente. Você também, eu acho que você teve uma ótima iniciativa de ter começado a dar aula pra gente, mulheres. Eu não gosto de dar aula para adolescente. O Brincadeira, Sensei é Ed, divertido dar aula para vocês. Sensei Ed também, muito bom, ensina bem também. E os outros senseis que vêm aqui dar aula pra gente também, são tudo qualidade, ensina De bem. qualidade. Eu gosto bastante, porque eu, por exemplo, eu falo pelos cotovelos. Então, quando o sensei, ele me orienta, não sei o que, faz isso aqui, ele sempre ajuda. Ele tira a dúvida certinho, você pergunta tal coisa, ele explica, ele executa com você. Então, é muito bom, porque eu eu sou muito, até falando que eu tenho TDAH, porque eu tô aqui olhando pro negócio, eu fico olhando pra luz, eu fico olhando pro céu.
eu fico assim. Então eu sou muito dispersa. Então ele me ajuda, ele fala pra mim me concentrar, ó, faz isso aqui, faz isso aqui. Então é melhor. Legal, meninas. Vocês frisaram bastante que gostam das amizades que vocês fizeram aqui no jiu-jitsu, né? Analisando hoje o comportamento de vocês para socializar dentro do jiu-jitsu, vocês sentem diferença de vocês antes do jiu-jitsu socializando lá fora também? Vocês conseguiam fazer amizades também com facilidade antes de praticarem o esporte ou não? Vocês viram essa mudança só depois do jiu-jitsu? Eu sempre fiz amizade com facilidade e bastante gente fala, inclusive quem mora comigo. Só que aqui no jiu-jitsu, tipo, quando a Bia chegou, assim, as pessoas da minha idade, assim, eu tento, tipo, colher eles. Uma Clarice, fiz bastante amizade com o Antônio, bastante gente. Eu acho que melhorou ainda mais, porque eu consigo conversar com a pessoa sem ter vergonha, assim, sem medo de pensar o que que ela tá pensando de mim, o que que ela acha. E é isso. Eu nem preciso falar nada, porque eu sempre fui. Ai, vou falar alguma coisa, vou fazer uma apresentação. É com a Bia. Ai, vou falar alguma coisa em público. É com a Bia. Então, tipo assim, eu sempre fui muito aberta para as amizades, eu sempre fui muito receptiva, eu sempre fui conversadeira, fala muito, boca aberta. Então, eu gosto. Eu nunca tive muita dificuldade de fazer amizade. Aqui no jiu-jitsu, eu fiz a primeira pessoa que eu fiz amizade foi com a Poliana. A segunda foi. Eu convidei as minhas amizades, a Thaís, Verdade, tem a as Laura. meninas. E a Thaís eu já conhecia antes também, É? do jiu-jitsu. E a Que gente bacana. fazia vôlei juntos. Aí ela estuda comigo, aí eu já trouxe ela pro jiu-jitsu, aí a gente se vê. Quarta-feira na escola a gente se vê de novo no jiu-jitsu. Sexta-feira na escola, no jiu-jitsu. Então é tipo, vai vendo as amizades, vai conversando e vai falando. Isso aí. Traz mais amizades pra gente montar um time de competição dos adolescentes só, viu? Tá faltando isso daí. Aborrecente. Dos aborrecentes. Meninas, e fala um pouquinho como que a família de vocês vê hoje o esporte que vocês praticam, porque de vocês duas não tem nenhum parente praticando, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão praticando, Não. né? Mas como que eles veem o fato de vocês estarem no jiu-jitsu? No começo, meu tio, ele ficava assim um pouco preocupado pela questão de ser luta, de ficar com medo de eu me machucar. Eu falava assim, começa comigo, né? Só que ele tem alguns problemas assim, de saúde, aí ele não quis. Mas ele tinha assim um pouco de medo, só que aí quando ele aceitou que eu queria mesmo ficar no esporte, que eu queria competir, queria levar a sério, aí ele mudou também a perspectiva dele. Ele aceitou mais, aí ele apoiou. Aí hoje, quando eu peço pra ele me trazer, ele me traz. Em campeonato, eu falo pra ele, ó, eu vou querer ir, aí ele me leva, ele paga. E eu acho que mudou bastante, assim, tipo, desse tempo que eu tô no jiu-jitsu. Meu pai, ele já pede pra mim defender ele na rua. Ele fala, ele fala assim, Beatriz, se vier um louco, se eu arrumar briga no trânsito, quem vai me defender é você. Eu falo, pai, olha o meu tamanho. Se você for brigar com um cara desse tamanho, eu não vou conseguir me defender. Vai ser você. Eu vou me esconder embaixo do carro. Minha mãe tem um medo tão grande que eu me machuque. Porque toda vez, mãe, tô com dor no braço. Ela, do jiu-jitsu. Você ficar, não sei o quê. Aí eu falo, mãe, voltei agora com dor na perna. Eu falo, Beatriz, não sei o quê, esse esporte. Aí eu falo assim, mãe, mas eu gosto. Aí ela fala assim, Beatriz, mas você tem que ir com mais calma, né? Que você é muito bruta. Aí, o pai já tá sabendo colher os frutos da paternidade, né? Muito bem. Meninas, e como hoje vocês estão conseguindo conciliar, no caso da Poli, conciliar a escola, trabalho com os treinos? É um pouquinho puxado, porque eu tenho uma rotina assim, todo dia antes de dormir eu faço assim, tem treino à tarde das 4 horas, eu vou pro trabalho de manhã, aí eu fico a manhã inteira lá, aí eu vou pra academia, depois eu venho pro treino e depois eu venho pra escola. Aí tem uns dias que você fica mais cansado, aí tem uns que você já tá mais de boa, mas é bem puxado. E você, Bia? Meu, é tranquilo, porque eu ainda não trabalho, né? Aí eu vou pra escola, aí eu fico fazendo as coisas lá em casa e depois eu venho pro jiu-jitsu. Aí tem os dias que meu pai também tem que conciliar a rotina do meu pai, porque o meu pai é ele que me traz no jiu-jitsu, minha mãe ainda não sabe dirigir. Então ele tem que ver porque ele trabalha muito longe. Ele vai um dia pra Sorocaba, outro dia ele pode ir pra Noruega, assim, trabalhar no Boa. Então é muito complicado. Aí, tipo assim, às vezes não dá tempo, às vezes. Mas eu gosto muito de vir e é isso.
Eu acho que o que mais pega, assim, é porque eu quero ir, tipo, pra campeonato. Então, eu sei que eu tenho que pegar mais pesado, só que com a minha rotina fica mais difícil eu pegar mais pesado. Aí, difícil. É verdade. Meninas, em algum momento vocês já pensaram em desistir do jiu-jitsu? Não, nunca. No momento não teve nenhuma situação que Nunca. falou, nossa, não quero mais. Eu tenho medo de pensar em desistir. Não, porque eu comecei recentemente, então não passou pela minha cabeça. E que não passe. Que não Oremos. passa, nem vai nem chegar perto. Mandem um recado para as adolescentes, para as aborrecentes que não abriu ainda a mente para o esporte, não somente para o jiu-jitsu, mas para o esporte em geral. Para essas adolescentes que hoje estão muito fechadas no mundo delas, trancadas no quarto, mexendo no celular, numa rede social. Mandem um recado para elas, meninas. Cadê a câmera? Faça esporte. Vai melhorar muito a sua vida emocionalmente como sua saúde física. Você tem ansiedade, você tem depressão, você tem algum problema assim com seus pais, você usa até drogas por conta que você tem problemas com o seu relacionamento em casa. Aqui no jiu-jitsu a gente melhora o relacionamento, a gente melhora o físico, a gente melhora a mentalidade, porque eu vou ter alguma coisa pra me ajudar a combater isso. É muito bom, porque você sai de casa, você conversa com alguém, vai ter alguém sempre te apoiando. O sensei, por exemplo, aquele tá fazendo faculdade de psicologia, entendeu? Tem sempre alguém pra te acolher. Amizades, novas amizades. Mais uma coisa. Tem sua defesa pessoal. Se encontrar um doidinho na rua, eu quero ver você defender ele Começar a defender o pai na rua. no trânsito. Meninas, uma pergunta agora para refletir. Se o jiu-jitsu fosse uma lição de vida, qual seria para vocês? Eu acho que seria perder o medo de muitas coisas que a gente tem emocionalmente, porque eu acho que o jiu-jitsu muda a vida assim da pessoa. Você conhece pessoas novas, você aprende coisas novas, você cria disciplina. E é isso, não sei mais. Olha, e você, Bia? A Poliana fala muito bem, porque eu pensei só em saúde, porque minha questão mesmo foi por conta da saúde. Eu acho que se eu não tivesse começado no jiu-jitsu, eu acho que eu seria totalmente diferente, porque eu estaria com ansiedade, estaria muito mal, eu estaria só com minhas amizades indo para a escola, e eu gosto de fazer algum esporte, eu estava procurando um esporte. Eu acho que isso mudou muito minha vida. Bacana, meninas. E agora, algo novo no quadro aqui. Vou dar a oportunidade das aborrecentes tirarem as dúvidas com a faixa marrom master no jiu-jitsu. Eita. Alguma pergunta? Eu quero saber como que foi a sua jornada desde quando você começou no jiu-jitsu. O que você Nossa! pensava? Meu Qual que Deus. foi a sua primeira perspectiva que você teve quando você começou o jiu-jitsu? Quando você pensou em começar a Eu ia fazer? perguntar isso. Quando eu comecei o jiu-jitsu, na verdade, eu já era inserida no esporte, só que eu fazia Muay Thai apenas. Eu procurei um esporte com o foco principal em saber me defender. Eu precisava saber me defender. Então, no Muay Thai, eu achei esse objetivo, encontrei esse objetivo no Muay Thai que eu queria, mas quando eu fui apresentada ao jiu-jitsu, inclusive eu larguei até o Muay Thai para o jiu-jitsu, eu entendi que era muito mais do que saber se defender. Era saber ter equilíbrio emocional, era saber ter o controle sobre os meus pensamentos, sobre as minhas ações. Então, um exemplo bem claro, por exemplo, da Ana antigamente, que em qualquer atrito que tivesse na rua, já era querendo resolver com gritos ou com trocas Farpa. de tapas, algo do tipo. Hoje não. Hoje tem situações que eu olho e falo, Não vale a pena. vale a pena não. Minha paz de espírito, minha integridade física tá muito acima disso. Então, assim, o jiu-jitsu, ele me proporcionou algo muito além do que a defesa pessoal, algo muito além do que simplesmente um esporte. E eu fui inserida através do Tony, que hoje é meu esposo.
Beijo, gato. Sei, Tony. Nível sensei. Conheci ele através de uma amiga nossa, uma amiga em comum minha e dele, a Vila, inclusive, beijo gatona, tá fazendo falta. É. E acabei, através dele, conhecendo o jiu-jitsu e gostei bastante. Não largo hoje. Falo que para a mulher é de extrema importância a mulher conhecer, se dar essa liberdade de conhecer o jiu-jitsu, né? Se dar essa oportunidade, porque além de uma arte marcial completíssima para defesa pessoal, ela vai trabalhar muito também o emocional, o físico também, que muitas mulheres procuram isso. E é isso, meninas. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Você fez essa pergunta pra gente. Você já pensou em desistir do jiu-jitsu? Em algum momento, assim, ai, acho que eu não mereço essa faixa, por exemplo. Na verdade, eu já pensei em desistir uma época, mas não por não achar que eu merecia a faixa, mas porque hoje, na minha posição de esposa do sensei, é muito difícil. Hoje tá um pouco mais leve, mas já foi ainda mais difícil no começo. Era bem pegado, né? Não é que era pegado, mas o preconceito que eu sofri, e sofro até hoje, só que hoje já é mais por trás dos bastidores. Antes era mais na minha cara, né? Uhum. O preconceito que eu sofria por ser esposa do sensei. Todos falavam que eu só recebia meu grau, por exemplo, porque eu era esposa do sensei, não por merecimento. Eu só troquei de faixa porque eu sou esposa do sensei, não por merecimento meu. Então eu pensei em desistir. Por quê? Eu poderia simplesmente ter começado a treinar em um outro lugar. Só que quando eu iniciei no jiu-jitsu, que eu iniciei com ele, ele era faixa roxa, ele dava aula, ele era um faixa roxa dando aula ainda. E eu falei pra ele, eu vou iniciar com você, eu vou ver você pegando a faixa preta e eu só aceito pegar a minha preta com você. Então todas as minhas faixas eu só vou pegar com você. Não porque ele era meu marido, mas porque eu via nele e vejo até hoje o amor que ele tem pelo jiu-jitsu. O amor que ele tem em ensinar o jiu-jitsu. E ele tem um amor muito grande, principalmente, em ver os alunos dele evoluindo. Então, eram conceitos nele que eu sei que eu não ia ver em outra pessoa. Não ia achar em outra escola também. Então, eu pensei em parar do que em continuar em um outro lugar com uma outra pessoa. Hoje eu até brinco, hoje ficou mais leve essa situação. E hoje eu brinco com os alunos. Quando eu faço rola com ele, o que é muito difícil, eu evito fazer com ele e ele também, justamente para as pessoas não falarem, mas é com a mulher, tá pegando leve, Então a gente evita bastante, a gente sabe manter hoje o nosso profissionalismo do nosso pessoal. Mas hoje, quando eu faço com ele esporadicamente, que ele me dá uma coça em cima do tatame, eu até brinco com os alunos, viu? Alguém pode gravar para quando eu receber meu grau não falar que é porque eu sou mulher dele, mas sim porque eu apanhei com dignidade. Mas já pensei sim mais por essa situação mesmo, mas não pelo esporte em si, porque o jiu-jitsu, desde o início que eu fui apresentada, eu me apaixonei e vi que era aquilo que eu precisava para minha vida. Lindo. Posso fazer mais uma? Claro, tô aqui para isso. Qual que você acha que foi a faixa, assim, que você pegou, que você mais sentiu dificuldade, assim, Porque você tem que ter uma responsabilidade pra você manter ela. Você sabe que você tem uma responsabilidade ali, não só de ajudar outras pessoas, mas você tem que carregar o peso da faixa. Qual você acha que foi? Olha, todas as faixas, a partir do momento que você sai da branca, o seu grau de dificuldade, ele já aumenta. Sim. Hoje nós temos uma porcentagem de desistência quase de 80% a 90% quando a pessoa vai para a faixa azul. Porque é a faixa que você já começa a ter a responsabilidade de orientar os iniciantes das faixas brancas. Então, muitos desistem assim que passa pela faixa branca. Por quê? Muitas faixas brancas almejam chegar na faixa azul, mas quando chega não consegue sustentar ela na cintura. Mas eu, na minha experiência, na faixa marrom, que é a que eu estou agora, para mim, tá sendo um pouco mais difícil. Principalmente agora que eu comecei a dar aula, virei instrutora. Já vai pra preta. Então, a responsabilidade, ela é muito grande em ensinar. Porque agora eu já entendi que eu não tô ali só para aprender, só para absorver. Mas sim também para passar para frente. Pra auxiliar. Para auxiliar, exatamente. Então, assim, vou reforçar. A minha admiração pelo Tony, pelo amor que ele tem em ensinar, em dar aula, em ver as pessoas evoluir. É algo que eu ainda não tenho.
Eu tô dando aula, eu gosto, né? Tô gostando de dar aula, principalmente para os adolescentes, que é muito engraçado dar aula para adolescente. Mas eu ainda não tenho esse amor inserido no meu coração como ele. Então é uma responsabilidade. Não que eu me compare a ele, porque cada um vai ter o seu jeito, o seu estilo, sua forma e sua didática de trabalhar dando aula, né? Mas eu não quero em momento nenhum que os nossos alunos percam também esse amor por causa de uma aula que eu dei e eles não sentiu isso em mim. Sentem nele, igual muitos alunos, por exemplo, desde faixa azul, tem alunos que querem dar aula, gostam de dar aula, por quê? Vê isso nele, vê esse amor que ele tem. Se não vê em mim, esse aluno pode começar também ir perdendo esse amor, e não é isso que eu quero. Então, isso torna-se uma responsabilidade a mais para mim, de continuar inserindo isso nos nossos alunos. Esse amor em dar aula, em ensinar, em acolher o próximo, acolher os iniciantes, acolherem os faixas brancas. Então, não se espelhem tanto em mim, não, tá? Mais alguma pergunta, meninas? Eu queria falar um negócio. Diga. Tipo assim, vamos supor que tem um menino lá na. Por exemplo, eu fazia um curso que o menino ele lutava também, só que o sensei não apoiava ele. Então, eu acho que é muito importante o apoio do sensei na trajetória do aluno. Ah, eu vou para um campeonato, ele apoia, leva ele para fazer um treino. Ah, tem, por exemplo, aqui tem treino de campeonato, ajuda a pessoa a ir a um campeonato. Então, eu acho que é sempre bom o apoio do sensei. Então, se vocês forem trazer o filho de vocês de Jundiaí para alguma escola de lutas, tragam para Ogros, porque é muito boa. O sensei apoia, ele ensina, ele tira dúvida. E os professores aqui são muito bons. A Ana tem treino para mulher, assim, toda quinta-feira. Paz criança todos os dias. Faz criança. Com o método Winner. Winners. Winners. É isso aí. Não foi uma pergunta, Bia, mas eu quero colocar um adendo nisso daí que você comentou, tá? Com certeza é de extrema importância esse professor, né, dar apoio e tá acompanhando. Mas é uma troca também. Isso aí é uma troca do aluno com o seu professor. Por exemplo, você desperta seu interesse em competir. Mas aí você vem para a escola, você vem treinar 2 vezes na semana. Aí quando você vem, você só brinca no tatame, você não se interessa em fazer as técnicas, você faz 2 vezes uma técnica que deveria repetir 20 vezes, faz duas, para e fica conversando. Então aquele professor entende que você quer competir, mas você não quer carregar o peso da competição, da preparação. Então aquele professor vai lá para o campeonato te acompanhar, igual a gente desce para o campeonato, a gente vai desde o primeiro horário, a gente fica até o final. A gente até brinca com o organizador que a gente vai lá abrir e fechar para ele o estágio, né? Então, assim, se a gente não vê também essa força de vontade no aluno, simplesmente a vontade de competir, mas não vê nele a força de vontade de carregar o peso da preparação, cara, eu não. Vai lá sozinho, então. Eu não vou te acompanhar. Porque eu não vou lá passar um dia inteiro gritando, torcendo por você, sendo que você vai lá só para perder. Você vai lá para fazer feio. Não demonstra Entendeu? interesse. O campeonato em si já é algo muito tenso, de nervosismo. Então, pode ser até que o aluno se prepare ao máximo, que a gente veja que ele está super preparado, mas ele vai chegar lá, vai perder, só que ele não perdeu por falta de preparação, ele perdeu porque ele ficou nervoso, e a gente entende tudo isso. Então, a gente vai acolher ele, vai acalmar e vai continuar preparando ele. Agora, o aluno, eu quero competir, vou me inscrever. Se inscreveu, chega no treino 2 vezes na semana, é brincando, é com preguiça de fazer técnica, é com preguiça de fazer o que o sensei está falando, não quer se preparar. Então, assim, não vai ter apoio mesmo. Agora, o aluno que realmente quer, ele vai ser preparado para Vocês isso. enxergam isso. Vocês E a gente enxergam. enxerga isso, a gente deixa bem claro. Você quer competir? Então, a tua rotina de treino, a partir de hoje, já vai mudar. A cobrança para você, a partir de hoje, já começa a mudar também. E pode ter certeza que se aquele aluno se dedicar na preparação, a gente vai estar lá com ele. A gente vai estar com ele, vai estar torcendo, vai estar orientando, vai estar sofrendo o que tiver que sofrer junto com ele lá, sem nenhum tipo de arrependimento. E isso é gostoso, é muito prazeroso. A gente vê que o aluno realmente está se preparando e a gente vai lá com ele, independente de resultado, a gente fala para ele, eu tô com você, vamos lá e vamos para cima, que a gente tá junto. Se ganhar bem, se não ganhar, bem também, cara, tá tudo certo. Todo mundo erra. Exatamente. Sensei Tony, tipo, pra gente mesmo, comigo e com as outras pessoas que competem assim, ele pega pesado. E ele fala que você tem que ter disciplina ali, você tem que fazer o que ele pede. Não é porque ele é chato.
É porque ele quer que você melhore pra você dar o seu máximo no campeonato. Ele sabe que você vai ficar nervoso, só que você vai ter uma preparação, você vai conseguir raciocinar o que você vai fazer. Se eles, por exemplo, faz alguma. Eles estão na frente lá e você precisa fazer alguma coisa. Você vai ter alguma coisa porque ele já ensinou, você vai ter algum recuo. E se você quer competir, você tem que pegar pesado. Exatamente. Treino, por exemplo, final de semana tem treino. No feriado, fiz 6 horas de treino praticamente no feriado. E é puxado, mas se você quer, você tem que ir, meter marcha, não tem como não. As pessoas têm que entender, né? Os alunos têm que entender que quem quer competir é investimento de ambas as partes, né? É investimento de tempo do professor, é investimento financeiro dos pais dele ou dele mesmo que pagou a competição, é investimento de tempo de todos que foram lá acompanhar ele no campeonato, né? Então, assim, a preparação de competição, ela é aperfeiçoamento de técnica, ela é a persistência daquela técnica. Ah, eu já sei dar um armlock. Beleza, mas você conhece todas as defesas do armlock do teu oponente? E se você não puder dar um armlock? Você não vai saber outra finalização. E a conexão com o seu professor também é muito importante. E nessa preparação de campeonato, você começa a ter essa conexão com o seu professor. Ah, Ana, mas pra que essa conexão? Cara, no campeonato não vai ter só você e seu professor. Vai estar uma multidão de gente gritando. Time. Vai estar, tem campeonatos que tem 10 áreas abertas, 12 áreas abertas. Quando você vai num campeonato grande, num brasileiro, num paulista, é 10, 12 áreas abertas. Todo mundo gritando. Você sabe quem é o seu professor ali? Não sabe. E se o professor estiver gritando, você vai entender certinho o que ele tá te orientando no meio da gritaria? Não vai. Mas quando você tem a conexão com ele, você vai olhar pra ele, ele vai fazer um gesto, você vai entender o que ele falou. E você vai conseguir fazer isso. Se o seu oponente não tiver essa conexão com o dele, você vai, com êxito, você vai conseguir aplicar o golpe que você está tentando aplicar. Por causa da sua conexão com o seu professor. Porque quem tá de fora tá vendo exatamente O que dá pra as fazer. falhas que o seu oponente está cometendo ali e você não. Então, quando você tem essa conexão, você vai olhar pro teu professor, ele vai falar a falha do teu oponente e você vai conseguir aplicar seu golpe. Então, essa preparação ela é de extrema importância. Ela é chata, ela é cansativa. Mas é muito prazerosa quando você chega lá e você vê que valeu a pena. Sim. E outra coisa que você sente quando você vai competir, a hora que você entra no tatame, parece que você desliga assim de tudo. Comigo foi assim. Parece que eu não tava ouvindo mais nada, eu tava ali e eu pensava assim, eu olhava pra ela e pensava, daqui só uma vai sair vitoriosa, tenho que dar meu máximo aqui. E com aquele nervosismo, não tava ouvindo nada, quase não tava enxergando, aí o ginásio abafado, muita gente gritando, aí você tem que ter bastante conexão mesmo com o seu professor, você tem que olhar pra ele, você tem que prestar atenção nele, esquecer placar, senão você vai ficar só ali e você não vai conseguir executar o que você quer. Exatamente. É isso aí, meninas. Mais alguma pergunta? Não. Então é isso? É isso. Então, muito obrigada pela presença, meninas. E mais uma vez, encerramos aqui um papo de tatame. Os.